Bem-vindos ao Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, do CIMERS. Eu sou a Bruna Tertuliano. Olá, eu sou a Mônica Berg, também do Núcleo. Hoje nós vamos conversar sobre a jornada do jovem médico e principalmente sobre o exercício legal da medicina e o que isso pode impactar nos primeiros passos, né, do médico logo após a sua formação. Para isso, convidamos duas representantes do núcleo acadêmico aqui do CIMERS, Laura Hessel e Natália Costa. Sejam bem-vindas. Bem-vindas, gurias. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Uma perguntinha para vocês. Quem eram vocês antes da medicina? Bem filosófica. Bem. Vamos começar então bem. Antes da medicina, quem era a Laura? A Laura era uma menina que acho que sempre soube que queria ser médica, mas que tinha muito medo de tomar essa decisão, até por ter uma mãe médica. Pensou muito em fazer biologia, pensou muito em fazer fotografia, que é uma coisa que eu gosto bastante. Pensou em várias outras áreas, né, antes de chegar onde eu tô agora, né, no último semestre, quase me formando em medicina. Eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa, assim, muito encantada pela vida. Acho que continuo, por mais que a medicina nos torne um pouco mais duros, acho que ao longo da nossa trajetória, mas sempre fui uma pessoa muito apaixonada pela vida. Acho que essa era a Laura antes da medicina. E a Nath? Quem era a Nath antes dessa carreira? Olha, a Natália, antes da medicina, ela era uma menina, assim, muito curiosa, muito interessada por tudo. E por isso também tinha muitos interesses, então foi uma escolha um pouco difícil, mas ela sempre esteve presente também, por mais que tenha trazido um pouco de insegurança. Mas agora que ela tá na medicina, ela se encontrou, se realizou e passou toda insegurança, incerteza. Tu é filha de médicos? Não. Eu vou ser a primeira médica da família, inclusive. Isso é um diferencial, vamos dizer assim, estrear a profissão na família, sim. Né? Virar o referencial médico da família. Isso é legal. Preparar para vestibular, como é que foi isso para vocês, essa preparação? Difícil. Muito difícil. Eu fiquei 1 ano e meio no cursinho, mas o que me pegou muito, assim, não era nem a questão de estudar, porque eu sempre gostei muito de estudar, mas foi a parte mais do mental, assim, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito, me exijo muito, e poder conciliar isso na época do vestibular foi muito difícil. Para mim, assim, o mental foi o que mais pegou. Eu fiz junto com o terceiro ano, né? Eu fiz o meu primeiro ano de cursinho, eu fiz mais 2, mas eu acho que foi anos, assim, que eu nem sabia que eu queria medicina. Eu só tava ali fazendo os melhores cursinhos que eu achei, pensando no curso mais difícil, mas eu só fui decidir realmente medicina na metade do segundo ano, digamos assim, de cursinho. Meu primeiro ano fora do ensino médio. E acho que foi um ano muito importante, assim, a gente fala bastante sobre isso, assim, entre colegas, principalmente no início da faculdade, né? Acho que não sei se a Nath pode concordar comigo. Sim. Mas eu vejo que a gente tem uma imaturidade muito grande, assim, né? Quando a gente sai do colégio. Então, os anos de cursinho, pra mim, eles foram muito mais uma questão de amadurecimento pra eu entender o que eu queria da minha vida, assim. Ainda mais, eu acho que eles se comparam muito com os anos finais da medicina, que eu acho que eu tô agora. Eu tô muito reflexivo em relação a isso. Mas acho que são em paralelos, assim. Os anos de cursinho, pra mim, são anos que a gente define o que a gente quer e o que a gente não quer. Por mais que eles sejam muito difíceis, assim, de questão de estudo, assim. Eu acho que a Laura pontuou bem, assim. Eu também sempre tive o desejo da medicina, mas era uma coisa que eu escondia muito. Porque a gente sabe, né, que é um caminho bem difícil de escolher. Mas uma vez que eu aceitei essa escolha também, estar no cursinho me trouxe mais amadurecimento e também fortaleceu, né, aquilo que eu queria correr atrás. Não Mas era um sonho de criança, então? Era uma vontadezinha, assim, que ficava dentro, sabe? Mas tipo, tá, deixa pra lá, vamos tentar uma coisa mais fácil. Né? É engraçado, assim, porque pra mim, por mais que eu tivesse uma mãe médica, né, dentro de casa, pra mim era muito claro que eu queria medicina, assim. Eu via as crianças, assim, à minha volta com um cuidado que eu queria cuidar delas, assim. Mas mesmo assim, a minha mãe não se deu conta, assim, disso. Eu acho que talvez eu não compartilhasse tanto com ela. Mas então, acho que é uma coisa que vem de muito tempo, mas eu acho que eu neguei por muito tempo. E eu acho que tem vários motivos pra gente negar, assim, né? Hoje em dia, a profissão médica, ela carrega
muita responsabilidade e ela carrega muitos problemas, né, que a gente vem enfrentando e a gente conversa bastante aqui, né? Então, a gente se sente muito... é difícil ser médico e acho que está sendo cada vez mais difícil ser médico, tanto no Brasil quanto no mundo, assim, acho que de forma geral. Nath, voltando um pouquinho, quando tu disse que pensou em algo mais fácil, foi muita abdicação para passar no vestibular? Pra mim, assim, eu, antes de decidir realmente que eu queria medicina, eu cogitei ir para o jornalismo, mas não, tipo assim, porque eu amava a profissão, mas eu sempre gostei muito, assim, de ouvir a história das pessoas, de me comunicar, sou uma pessoa muito comunicativa, né? Então, eu gosto de conversar com as pessoas, entender qual é a bagagem de vida delas e tal. Eu falei, cara, será que faz sentido realmente jornalismo? Eu acho que é muito mais o contato, assim, a medicina, né? O contato humano. E pra mim, depois que eu aceitei, assim, fez muito sentido, sabe? Então, foi nessa linha. Tá certo. Ai, que legal. Não sei pra ti, mas eu tô resgatando algumas coisas. memórias. Eu tô matando, assim, algumas memórias. Como é que foi o incentivo de pai e mãe? Como é que foi esse lado? Se tem a parte da família junto, tá divertido isso. Tá muito legal isso pra mim também, essa parte toda. Né? Saudosismo, total. Saudosismo mesmo. Eu acho que é uma coisa bem, bem legal mesmo. Bom, entramos na medicina. E daí? A faculdade, o que tu esperava, assim, da faculdade da medicina? Eu entrei na faculdade, assim, não sem expectativa, mas eu não planejei, assim, algo, né, de longa duração. Fui só vivendo mesmo, deixando as coisas acontecerem. Eu me bitolei muito na época do cursinho. Então, falei, não, agora entrei na faculdade, agora estou encaminhada. Vamos deixar as coisas acontecerem. Mas tem sido muito bom, assim, tenho vivido experiências muito boas. Qual semestre você tá? Eu tô no quinto semestre. A minha experiência com a medicina foi, meu Deus, como é que eu vou dar conta de saber tudo que eu preciso saber? Eu acho que logo de cara, assim, eu sou uma turma pandêmica, né? Então, eu entrei em 2020. Então, era muito do cursinho ainda, né? Nos primeiros anos iniciais, bioquímica, biofísica. Era uma coisa muito um conteúdo que já tinha sido pincelado de certa forma, que não é uma coisa pincelada normalmente, né? Mas para passar em medicina, tu precisa ter um pouco de noção. E eu me senti confortável com os conteúdos iniciais, mas eu fiquei muito preocupada, assim, nossa, como é que... Principalmente com o passar da faculdade, assim, nossa, como é que eu ia decorar essas coisas, assim. E a gente vê que ao longo do processo as coisas começam a fazer sentido e justamente pela alta carga horária que a medicina tem, né? E é uma coisa meio histórica de ter, né? A gente acaba tendo muitas e muitas horas que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprende. Então, quando eu entrei na medicina, eu não sabia o que eu esperava. Assim, eu acho que é uma coisa que compartilha um pouco da Nath. Mas acho que o tempo ele é essencial na faculdade de medicina, assim. O tempo, cada novo semestre é uma dúvida que acaba sendo respondida, assim. Da anatomia, que é uma coisa que, nossa, todo mundo fica, meu Deus, como é que eu vou decorar todos os 237 ossos que tem no corpo humano? Eu acho que quando a gente entra na faculdade também é muito abstrato, assim, pelo menos os 3 primeiros semestres. Eu sempre fui uma pessoa muito da prática, assim, então... Depois que começou o ciclo clínico... Imagina na pandemia, né? Que acaba sendo uma coisa muito... Eu me lembro do meu professor de biofísica, ele fazia a célula no pente, no Zoom, e ele colocava o potássio e o sódio pra dentro e pra fora com a setinha do pente. Meu Deus. E eu me lembro, assim, né? E foi uma aula ótima. Sim, mesmo. Foi, não sei, por pouco não foi homenageado, sabe? Então, acho que a gente também dá um jeito, assim, de aprender as coisas que a gente precisa, mesmo nas adversidades. Eu sou apaixonada, eu gosto muito. Legal. E quais foram as maiores surpresas, boas ou ruins? Até agora, né, Nath? Sim. E a Laura eu tô no quinto semestre e ainda tenho um olhar muito positivo, assim, sobre a faculdade, né? Eu acho que de surpresas boas, assim, foram as pessoas que eu encontrei no meio do caminho. Porque eu construí, assim, laços muito fortes e pessoas muito especiais. Eu acho que eu não imaginava, assim, que seria relacionamentos tão verdadeiros, assim, tão bacanas.
Mas eu acho que isso me surpreendeu, assim, positivamente. Que apesar também, a gente sabe, né, que existe, às vezes, muita competição, né, ainda mais em medicina, e eu não sinto isso. Então, pra mim, foi uma surpresa muito boa. Uma surpresa boa. Acho que sim, os vínculos, as pessoas que eu fui encontrando. E eu acho que a gente sai do ensino médio e da escola, de forma geral, e a gente se sente muito solto no mundo. Eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei, eu falei, nossa, eu sou desempregada. Porque eu não sou estudante. E eu não tô em lugar nenhum, então eu sou desempregada. E daí, quando tu entra na faculdade, tu vira estudante de novo. E daí, tu te encontra. Tu tem uma casa, tu tem algo pra tu te respaldar. Então, eu acho que é muito conforto estar na faculdade. Tanto que, no momento de saída, é desconfortável. E eu acho que a minha surpresa melhor foi encontrar coisas que, por mais que seja a medicina um ambiente que tipo, te requer muito, tu vai encontrando pessoas e professores que vão fazendo sentido, que tu consegue ver pra frente, porque as pessoas já passaram pelo teu processo. E tu vê como pode dar certo. E elas acabam te aliviando, de certa forma, e mostrando como um exemplo positivo, assim. Então, acho que foi uma surpresa boa que foi acalmando, assim, ao longo de todos os processos. Tanto as pessoas mais pra frente no curso, como as pessoas do meu lado, né? Que acabavam... As minhas angústias, acabavam sendo compartilhadas. Quanto pessoas muito mais pra frente, que acabavam, então, trocando essas experiências. Acho que foi uma surpresa boa nesse sentido. Traz um certo conforto, até uma inspiração pra gente. E, às vezes, até um bate-papo com o paciente, sabe? Tu tá conversando ali. Acho que isso é muito... muito especial, assim. Acho que uma surpresa também é tu conseguir dar conta de tudo que tu tem que dar. Sim. E que no fim tu dá. E isso é... Tu vê que tu tem muito mais capacidade do que tu imagina, né? Assim, é verdade. Pra lidar com as coisas. Verdade. E bem nesse assunto do dar conta e tal, como é que tá sendo a carga horária de vocês na prática, de verdade? Como é que tá sendo essa carga horária? Eu tenho uma crítica bem que a Laura construtiva. Eu tenho uma crítica bem construtiva pra fazer. Eu acho que vocês duas estão em dois momentos completamente diferentes, né? Então, e a gente também é de faculdades diferentes, né? Diferentes, lógico, também E conta acho que isso acaba interferindo um pouco. Acho que a gente vem discutindo bastante até dentro do núcleo acadêmico, né? Do NAS, que a gente ambas fazemos parte. A gente vem conversando sobre como a educação médica ela vem sendo deficitária ou... não só não mal planejada, mas existe um movimento das escolas suavizarem algumas coisas. Suavizarem como? A gente tem escolas médicas abrindo, escolas médicas que não tem tanto um controle do MEC, né? Que deveria, então, vistoriar essas escolas. Então, a gente vê cada vez mais um desleixo, assim, da educação que a faculdade tem com os alunos. Assim, com os alunos, com o que eles deveriam dar e o que eles realmente dão. E muitas vezes isso acontece só no internato, que são os 2 últimos anos, né? Mas vem sendo mais comum nos anos mais no início, né? Na base também. Acho que a Natália vai poder me ajudar um pouco com relação a isso. A exemplificar. Mas eu tenho uma crítica, assim. Eu vejo que cada vez mais os estágios, de forma geral, tanto lá no início quanto agora no final da faculdade, eles vêm sendo mais frouxos, eles vão sendo mais leves. As obrigações do doutorando, né, do estagiário de medicina, ele vem sendo cada vez menor. E a gente tá deixando muita coisa para ser resolvida na residência. Mas, Laura, quando tu diz que essa carga horária é menor, o quanto é menor? Qual é o teu ritmo de carga horária? Acho que depende muito do estágio, Bruna. Assim, existem estágios onde a gente acaba fazendo 8 horas, por exemplo. 8 horas diárias. 8 horas diárias. Um estudante de medicina não pode trabalhar fora da faculdade. É muito difícil. Assim, eu acabei fazendo estágio externo. Estágio extracurricular, né? Que era o estágio do CIT, que é um dos estágios oportunos, digamos assim, para o estudante de medicina. Um dos poucos, aliás, tem 2, tá? Acabei fazendo ele. Mas ele, muitas vezes, era noturno e eu tinha aula no dia seguinte. Então, assim, é uma coisa bem fora do comum dentro do cenário médico do estudante de medicina. Mas agora, pensando na finaleira, nos finais, assim, a carga horária
ela pode chegar até sendo 4 horas, assim. E eu fico pensando o quanto a gente consegue, em 4 horas, absorver tudo aquilo que a gente precisa absorver naquela área específica que a gente está passando para ser um médico. Porque por mais que tu seja um especialista depois, tu é e continua sendo médico. Isso quer dizer que tu tem que ser um médico generalista. Então, tu precisa saber o mínimo de todas as áreas. Eu acho que essa é a tarefa mais difícil que tu pode dar para uma pessoa. Porque ser especialista é tu abdicar, de certa forma, da responsabilidade das outras áreas. Porque tu é especialista, né? Eu sei que a doutora Bruna, ela é médica de família e comunidade. E a doutora Mônica é dermatologista. E a gente, por mais que a Bruna, ela acabe ainda dentro da área dela, seja uma pessoa que consegue abranger várias areazinhas, né? A gente vê, por exemplo, a doutora Mônica, a última vez que ela tratou uma pneumonia foi quando? Tratar a pneumonia não, mas saber que ela existe, saber o que ela interfere em tudo e que os medicamentos injusto viram, porque ela não tem sei um o médico quê, de família em tudo. casa também pra verdade, tratar a pneumonia. Mas assim, a gente vê que a gente acaba saindo da faculdade, fazendo uma faculdade para ser especialista. E eu acho que não é essa a ideia. Então, assim, eu acho que de reduzir a carga horária, que é um movimento que as escolas médicas vêm fazendo, passando para aulas teóricas, eu acho que não é o momento de ter aula teórica. Eu acho que não é o momento de deixar toda uma bagagem, toda uma responsabilidade de aprendizado para uma residência. Eu acho que a gente está empurrando com a barriga um problema que vai ser nosso de qualquer jeito, porque a gente vai se tratar com esses médicos, né? Então, é um problema empurrado pela barriga. E a tua carga horária, Nath? Eu não passei pelo internato, assim, então meus estágios, né, ainda são bem curtos. Mas eu tenho aula, tipo assim, das 8h30 da manhã até as 5 da tarde, todos os dias. Então, eu tô numa parte mais teórica do curso, né? Então, acaba se cumprindo essa carga horária. Claro, tem vezes que se torna bem exaustivo, até porque... é projeto de iniciação científica, daí tem o núcleo dos Simers, aí tem mais projeto de extensão. Então, assim, para conseguir conciliar tudo, demanda muita organização. Então, agora tá num período, assim, que a gente tem que começar a fazer algumas escolhas também para conseguir se organizar e para poder estudar também, né? Porque o grande objetivo é se formar médico. Eu só vou dar um exemplo, assim. Quando eu entrei na faculdade, tinha 12 créditos de anatomia. Hoje tem 8. Né? Então, a gente acaba percebendo que existe, sim, uma redução. Até na carga horária teórica, né? Que é o que a gente está conversando agora. Sim. E eu me lembro que no teu momento, Nath, eu também tinha, tipo, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Mas tinha horários livres, não eram todos os dias da semana. Alguns dias, por exemplo, na minha faculdade, eu acabava saindo meio-dia e tinha tarde livre. E é claro que a gente usava esse tempo para fazer outras coisas. Não ficava parado em casa. Sim. Né? A gente fazia trabalho científico, a gente fazia iniciação científica, a gente fazia o estágio do CIT. Mas eu vejo que, da mesma forma, a cobrança na faculdade ela vem sendo diferente. Assim, o aluno ele é muito mais... Não, tá tudo bem tu não ter conseguido fazer. É um pouco diferente. Flexibilizando demais, né? total. Flexibilizando. E, bom, tu já tá bem no finzinho do curso, né? Quase no meio do curso. Até agora, já deu algum momento, alguma vontadezinha de trocar de curso, de desistir da medicina? E para ti, agora, lá na finaleira? Eu não faria a medicina tudo de novo. E eu já explico por quê. Eu amo o que eu faço. Eu tenho plena convicção de que eu vou dar o meu melhor na médica que eu serei. Mas eu vejo muita desvalorização do médico para tudo aquilo que a gente precisa saber. E eu vejo muitas outras profissões sendo muito mais valorizadas. Muito mais valorizadas. Nunca pensei em desistir do curso. Tipo assim, nossa, agora eu vou deixar tudo isso que eu já fiz para trás e vou trocar minha vida. Mas eu vejo com outros olhos, acho que o grau de importância que a medicina vai ter na minha vida no futuro. Acho que a medicina era, quando eu entrei, até a metade do curso, o centro da minha vida. E hoje eu penso que ela é algo que faz parte de mim, mas que ela não vai ser o centro da minha vida. Justamente porque, não só por uma questão de vida, mas acho que a valorização que as pessoas dão à medicina, ela está cada vez menor. E eu acho que isso tem várias
vários motivos e eu nem sempre tiro a razão das pessoas, algumas vezes, sinceramente. Mas não faria medicina de novo. Faria alguma outra, talvez, área da saúde. Faria psicologia, que eu gosto bastante. Faria fotografia. Enfim. Dá pra conciliar E muito tu, bem. Nath? Já pensou em jogar tudo pro ar? Não. Eu me sinto muito realizada, assim. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Não passa pela minha cabeça, assim. E vocês tiveram que abdicar de muita coisa? Como é que é a vida do dia a dia? Teve que abrir mão de muita coisa? Ou tem como manter o equilíbrio nessa carga horária, nesse estudo tão árduo? Eu acho que eu consigo manter mais equilíbrio que a Laura, né? Agora no finalzinho do curso. Mas eu acho que a gente não abre mão de coisas, mas de momentos e de pessoas. Eu sinto que tem muitas coisas da faculdade, assim, que eu preciso me dedicar e estar disponível. E às vezes a família que tá ali em casa é deixada de lado, sabe? Então, eu sei que talvez em algum momento da minha vida eu vá sentir muita falta desses momentos, né? Que eu poderia ter aproveitado e tal. Mas eu sinto que o que a gente tem que abrir mão mesmo são esses momentos, são pessoas que estão ao nosso redor. Não de coisas, mas sentimentos, assim, relações. Acho que a gente acaba abdicando, né? Não tem como. A carga horária é muito grande, a gente começa os estágios obrigatórios, não pode faltar. Então, a gente acaba optando por não fazer tal viagem, por não passar tal tempo com a família. O teu plantão cai no Natal. Mas a gente acaba abdicando, assim. Eu acho que é uma coisa tão normalizada dentro da medicina que a gente... Eu, sinceramente, nem percebo, assim, sabe? Ouvindo vocês falarem e revisitando o meu passado, a sensação que eu tenho é isso, que vocês não percebem o tamanho da abdicação. E eu também não percebia. A gente não percebe. A gente, enquanto tá passando, a gente não percebe. Depois que a gente vai ver, nossa, mas onde é que eu tava? Onde é que eu tava? Quando isso aconteceu? Como é que todo mundo se conhece tão bem e eu não? Como é que... Como é que era aquele namorado da amiga que eu nem conhecia porque eu tava estudando pra anatomia? Por aí mesmo. Mas, enfim, é uma coisa do curso da medicina, bem essa carga horária é algo que é difícil mesmo. Isso tudo gera um cansaço físico, um cansaço mental. Como é que vocês lidam com isso? Terapia. Necessária. Terapia também. Fazemos terapia. Acho que eu sou uma pessoa muito esportiva. Eu acho que o esporte me acalma, de certa forma. Então, eu tento deixar isso bem presente na minha vida. E até mesmo junto com a faculdade, né? Tem as atléticas que fazem com que a gente tenha oportunidades de esportes bastante. Então, eu sou uma pessoa que usa disso como escape. Terapia, importante. Eu concordo com a Laura também. Exercício físico, assim, pra mim é essencial. Porque deixa a cabeça no lugar também, sabe? Meu coração fica quentinho ouvindo isso. É ótimo, não? É muito importante. Mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida. A Bruna sabe de cor. Vamos lá. Como é pra vocês a responsabilidade de se tornarem médicas? Já tiveram medo de não estar pronta na hora H? Pode começar, Nath. Eu acho que bate muito essa insegurança, assim, essa perspectiva que a gente... Pensando assim, no 12º semestre, nossa, será que eu vou estar preparada, sabe? Me formando na faculdade pra lidar com pessoas e botar teu carimbo ali. A noite da sabedoria. Diagnóstico, exato. Tu dá um diagnóstico, é tu ali, teu carimbo e é isso aí, né? Então, é uma grande responsabilidade, não só falando assim, né, de tratamentos e conhecimento teórico que tem que ter, mas lidar com as pessoas também é uma grande missão. Eu vou te tranquilizar, Nath. Porque assim, eu vou te tranquilizar. Porque eu acho que tem as pessoas que... Eu te conheço um pouquinho, né? Tem as pessoas que são um pouco mais desleixadas, que acabam não indo nos estágios, que acabam deixando as coisas por último momento, que acabam não estudando. E eu sei que tu não é essa pessoa. Sei que tu não é essa pessoa. E eu vejo que se eu fosse essa pessoa que eu não sou, eu sentiria esse medo. E eu vejo que agora, no 12º semestre, pensando em tudo que eu abdiquei, me esforcei, eu vejo que acho que não tem nada, ou quase nada, nunca diga nada, nunca diga nunca, né? Que eu não saberia começar a resolver. Eu acho que isso dá uma segurança, assim. Porque, assim, acho que a gente não precisa saber de tudo. Mas tem que saber onde procurar. Mas precisa saber onde procurar. Precisa saber quem pedir ajuda. Sim, eu ia falar, não ter vergonha de pedir ajuda, né?
Exatamente. Bem, Jamais. tudo certo. Tem que ter uma boa rede de contatos, Sim. tem que ter o telefone dos mais Exato. importantes, o WhatsApp para todo mundo. Telefone da vai. Bruna. Importantíssimo, importantíssimo. Mas eu acho que assim, a gente vai... Eu ficaria bem com carimbo agora. Sinceramente, eu ficaria feliz, eu acho. Mas eu acho que isso é muito legal também. Eu passei por um estágio agora nas férias que estava acompanhando médicos recém-formados, assim. Então, existe muita troca e existe muita experiência compartilhada e perguntas, tira dúvidas. Então, é muito legal, assim, ver os médicos mais velhos também oferecendo apoio e suporte para os médicos recém-formados. Acho que isso cria uma relação muito boa e te dá um conforto também, assim, Uma de coisa que saber tu onde falou, recorrer. Nath, que tu percebe a concorrência na faculdade. Eu sinto que quando a gente se forma, essa concorrência vira união. Porque tá Que bom. todo mundo no mesmo plantão, tá todo Sim. mundo no mesmo barco, tá todo mundo tentando se ajudar. Porque o de todo mundo tá na reta e é a Sim. saúde das pessoas que importa no final de tudo. Exato. Exatamente isso. É uma grande união, né? Pra gente conseguir todos chegarem no melhor resultado. Até o grupo da Atlética. 8 horas de sexta-feira, o grupo da Atlética sempre é. Quem é que tá na emergência? Preciso não sei o quê, preciso saber se tá cheio, preciso saber se é vazio. Então, é realmente, assim, até entre os jovens, né? Jovens não formados, não a gente formados, começa com né? essa união, imagina no futuro. Mas Não, muito isso legal faz, de ver, faz assim, parte, muito com bom. certeza. E vocês acham que a faculdade está preparando vocês de verdade para a profissão? Eu acho que o aluno faz a faculdade. Então, eu acho que as faculdades, eu já falei isso, elas vêm sendo cada vez mais irresponsáveis com a formação do médico. Então, eu acho que o formando médico, ele acaba precisando procurar mais do que ele deveria. Como se fosse um PBL, né? Que é uma forma uma das formas, né, de ensino, que é tu vai atrás do conteúdo e tu dá aula. Então, eu vejo que cada vez mais o aluno precisa ter a vontade de saber aquilo e não a faculdade e a necessidade de cobrar aquilo que o aluno tem que saber. Sim. Então, eu acho que, de forma geral, a minha faculdade, ela até forma bem médicos, tá? Mas eu acho que depende muito se o aluno está interessado em ser um bom médico. E isso eu não posso ficar contando com o bom senso das pessoas, infelizmente. Então, eu acho que as pessoas têm que ser um pouco mais cobradas, Com sinceramente. certeza. Assina embaixo o que a Laura falou, tudo. Acho que vai muito do interesse da pessoa, assim. Enfim, né? Até agora, tipo assim, época de férias, a gente vê quem procura estágio, a gente vê quem procura se aprofundar. Então, isso faz diferença também. Depois é uma experiência. Não assim, tô dizendo que as pessoas precisam se matar, não ter Não, férias. também Não é isso também, né? Não, mas Não, eu digo tem que- assim, se tu tem a possibilidade, né, de dar uma aprofundada, explorar, ter esse interesse, acho que é sempre válido também. Uhum. Já pensaram em alguma especialidade? MFC. É sério? Juro, é uma grande possibilidade. Seja muito assim. bem-vinda. O que eu puder Sim, te ajudar. Ai, eu acho muito encantador, assim, mas claro, né? Quinto semestre ainda tem muito jogo pela frente, com certeza vai surgir outros interesses e outras paixões. Mas a MFC É que tem a medicina um de cantinho família especial no coração. É o cerne da medicina, Exato. né? É a figura Exato. do médico de A antigamente. essência. Eu sou apaixonada. E tu, Laurinha? Eu estou indo pela pediatria. Criancinhas, crianças. Eu gosto delas. Acho que a gente... Crianças. Crianças. Eu acho que tem um potencial muito grande as crianças, assim. Acho que elas me dão um alento, assim, da vida. Dá uma esperança. Uma esperança. Mas eu gosto de muitas áreas. Acho que eu seria feliz da mesma forma que eu falei que seria feliz em outras profissões. Eu seria feliz em outras áreas. Acho que eu poderia escolher umas 3 e eu seria feliz igualmente. Com certeza. Falar pediatria é quase falar ser generalista, tá? Eu vou complicar um pouquinho a tua vida. Dentro da pediatria, pensas em alguma especialidade? Então, eu por muito tempo fiquei na endócrino-pediatria. Eu acho que tem... Bom, eu acho que tem um surto de crianças com telas, obesas, né? Acho que isso é uma coisa que a gente conversa bastante. E eu gostaria de cuidar dessas crianças de uma forma um pouco mais integral, sinceramente, não só endocrinologicamente falando. E gosto muito dessa área, sempre gostei. E daí pensando numa coisa um pouco mais não tão pessoal, né? Porque essas conversas, né, de obesidade infantil, de desenvolvimento, de questões assim, são bem pessoais. Pensando numa coisa um pouco mais prática, eu gosto muito de criança grave.
Então, uma UTI, uma emergência, os procedimentos, é uma coisa que eu gosto também. Então, falei, eu posso ser muitas coisas. Tem muito chão pela frente. Tem muito chão pela frente. Mas em um chão pertinho, assim, mais ou menos daqui uns 5 anos, como é que tu te enxerga? Daqui a 5 anos, eu me imagino já pediatra, tá? Provavelmente fazendo uma sub, com um pouco mais de tempo e cabeça do que eu tenho hoje, sinceramente, assim, passando por esse processo de finalização de curso e o que uma residência te traz de maturidade. Então, penso numa Laura mais madura, talvez morando em outro estado, não aqui. Talvez mais pro interior do que numa capital. É bom. E me imagino construindo algo pessoal, não só médico. Eu daqui Muito nice. 5 anos pretendo estar na residência já também. E acho que é importante a gente... Quase terminando a residência, quase terminando daí, a né? residência. E acho que, como a Laura falou também, não sei se a cidade grande me atrai tanto. Sou mais intermediário, assim, interior, meio cidade grande. E acho que conquistas pessoais também, não só profissionais, né? Então, começar a montar uma base, uma família, nessa perspectiva, assim. Agora a gente vai para umas perguntinhas de bate-bola. A gente pergunta e vocês respondem aquilo que vem na mente. Bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos lá. Um professor inesquecível. Bruna Tertuliano! Ela fez de Foi comprado. Isso foi comprado. Laura, um segundo professor inesquecível. Um segundo professor inesquecível. O Ivan. Antonello. O Ivan Antonello é um professor inesquecível. Ele... acho que ele é uma pessoa muito humana, assim. Sempre foi o nosso professor na PUC lá no início da faculdade. Meu professor no mestrado. Teu professor no mestrado. Na PUC e na faculdade e no Isso. mestrado. Foi meu E... professor também. Professor de e pai muitos. de um colega de faculdade ainda por cima. Olha então. só. Não, o Ivan é uma pessoa que ele foi da 2ª turma da PUC. E ele tá, então, há muito tempo sendo médico. E ele consegue manter totalmente a postura de uma pessoa que eu quero ser. Acho de uma pessoa humana, de uma pessoa que escuta, de uma pessoa com conhecimento muito bom. E, ao mesmo tempo, calma, que escuta, que consegue escutar o aluno e o paciente, consegue dar uma aula boa. Acho que o Ivan é uma boa pessoa para ser lembrado, assim, nesse momento. Pra mim é o Dr. Amaury Della Corte. Ele foi nosso primeiro professor, assim, e apesar dos traumas de neuroanatomia, ele era nosso professor de neuroanatomia, nos acolheu super bem, assim, ele é um professor muito humano, um médico muito humano, então foi sempre muito bom. A gente tira dúvida e ele olha no teu olho, sabe? Muito querido. E, enfim, por mais traumático que tenha sido neuroanatomia, ele foi incrível, assim, foi realmente... Nos acolheu, né, na faculdade, primeiro semestre, ele loucura. E me inspira muito também o profissional que ele é. Espero ser tão humana quanto ele. Interessante que vocês trazem as duas, a questão pessoal do profissional. Do profissional, professor e médico, né? Bonito isso. Um paciente que te marcou, a história de algum paciente que te marcou. Bom, uma criança recentemente, assim, atendida em São Paulo. Fiz um estágio em São Paulo. Tem várias, né? Mas eu pensei... Eu gosto muito de adolescente, assim. Por mais que as pessoas... Muita gente da pediatria não gosta, assim. E lá em São Paulo eu atendi muita adolescente. Era um estágio de pediatria social. Eu atendi muitos adolescentes. E teve uma menina que... A mãe tava toda angustiada, assim. Falei sobre esse caso hoje, aliás, com uma residente da pediatria.
a mãe tava toda angustiada, porque a menina tava numa fase, assim, de início de atividade sexual, e a mãe não sabia muito bem como conversar sobre isso. Eu falei assim, não me lembro o nome da mãe, falei, senhora, quem sabe a senhora sai, eu converso um pouquinho com a sua filha. Daí, cria um ambiente um pouco mais seguro, assim. E eu olhei no fundo dos olhos da menina e perguntei, tu quer me contar alguma coisa? E eu adoro, assim, fazer umas perguntas abertas. E ela começou a chorar e falou assim, por que as pessoas têm que morrer? E daí eu fiquei pensando assim, nossa, a gente totalmente preocupado com outra coisa, né? E a angústia da menina era que a avó tinha uma idade que ela podia morrer. E ela me perguntou por que as pessoas morriam. E pra onde elas iam. E eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Que universo incrível é a cabeça de uma criança, sabe? E daí eu acalmei da forma possível, porque essa pergunta é muito difícil de ser respondida. Acho que ela se deu por satisfeita com a minha resposta. Eu chamei a mãe e falei, tá tudo bem. Acho que esse é um caso que me chamou bastante atenção. E, Nath, tem uma história já pra estar nas tuas memórias? Eu adoro atender os veinhos, né? Assim, adoro, eles sempre têm muitas histórias pra contar. Mas acho que uma que me marcou muito, assim, foi até com o professor Éder. Na UBS, a gente foi atender a paciente ali, ter uma conversa inicial. Como é que a gente pode te ajudar hoje e tal? Eu preciso renovar a receita do medicamento. E aí, lá na Unicinos, a gente aprende, né? Que nem sempre é só uma renovação de medicamentos. Nunca é só uma renovação. Não, exatamente, né? Nunca. Apertando ela ali e tal. Ela desabafou pra gente, assim, uma história super traumática da infância. Passou por um pai alcoólatra, agressivo. Foi uma coisa que aconteceu ali perto dos 8, 9 anos de idade dela, que deixou marcas até os 68. E, então, assim, ela ainda sentia o mesmo pânico, a mesma ansiedade, né, daquela época. E, enfim, nunca é só uma renovação de receitas. Marcou bastante, assim. Um conselho que vocês dariam para quem quer entrar na medicina, quem quer ser médico? Acho que pensa bem na tua decisão. Pensa bem se tu tá apto a abdicar de tudo que tu precisa para ser um bom profissional. Porque se tu tem dúvida com essa pergunta, não seja. Porque tu vai colocar muitas pessoas em jogo, porque tu passa muitas pessoas pelas tuas mãos, mesmo antes de tu te formar médico, imagina depois. Então, pensa bem, faça autorreflexão e se tu tiver dúvidas, faz outra coisa com uma responsabilidade menor, porque a gente vê cada profissional hoje que eu fico pensando que talvez se eles tivessem feito essa reflexão, eles estariam fazendo qualquer outra coisa. Acho que isso. Acho que é perfeito. Pode falar? Não, pode falar. Não, vai lá. Desculpa. Acho que o conselho que eu daria, assim, é não se bitola tanto. Porque sempre fui uma pessoa muito acelerada, muito ansiosa, assim, querendo fazer tudo, abraçar o mundo. Não, calma, sabe? Tenha sem pressa. Faça as coisas de forma correta, mas também não precisa querer fazer tudo ao mesmo tempo. Faça o simples bem feito. Perfeito. No início da faculdade, só um outro professor que me lembrei, ele falou assim, vocês não precisam ser excelentes, vocês têm que ser medianos. Porque sendo medianos, vocês já vão ser tão melhores do que a maioria das pessoas. Infelizmente, é uma realidade. É uma verdade. Concordo com a Natália nesse conselho. É uma verdade. Que coisa, né? O que a Natália, lá de hoje, falaria para a Natália que entrou na faculdade, para a Natália caloura, primeiro dia de faculdade? Tu vai se encontrar aqui. Vai se achar aqui. Eu acho que, nossa, a faculdade me permitiu encontrar a Natália, sabe? Era uma pessoa, assim, muito insegura até antes da faculdade. Hoje, assim, sou muito realizada. Eu me encontrei tanto profissionalmente quanto pessoalmente, assim, desenvolvi muitas habilidades que estavam apagadinhas, assim, em mim e eu consegui botar pra fora, sabe? Então, foi um desenvolvimento acadêmico, mas muito pessoal também, assim. Muito pessoal. E a Laura de hoje falaria o que para a Laura de quase 6 anos atrás?
Eu acho que o primeiro conselho da Natália é um bom conselho pra Laura do início da faculdade. Acho que deu certo, sabe? Eu acho que os valores que eu queria continuar tendo, consegui manter. Eu acho que todas as ansiedades, as inseguranças e as não ter decorado pela primeira vez, num primeiro momento, as medicações deu certo, porque a gente conseguiu decorar num momento, no outro. E Vai acontecer. eu acho que deu certo, assim. Acho que eu falaria isso. Ótimo. Aqui, no Fronteiras da Saúde, a gente tem um projeto de não só levar informação para um grupo de médicos, mas também para um grupo de não médicos e informação para a sociedade como um todo. Mas também a gente tem a ideia de criar um pequeno grupo de leitura. Então, para isso, eu quero perguntar para vocês uma dica de livros, de um livro que vocês acham que todo médico, todo jovem médico, todo pretendente a médico deveria ler. Eu acho que é um pouco clichê, meio clássico, mas é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana. Foi indicação, inclusive, de uma professora minha, no início da faculdade. A gente teve uma perda, assim, de uma colega, então ela... Foi um momento sensível para todos, né, da nossa TM ali. E ela indicou esse livro e acho que abriu minha cabeça, assim, para muitas coisas também. É um livro muito sensível e muito humano também, mas fala da morte, assim, de uma forma... não leve, mas de uma forma muito sensível, assim, e... assim, achei incrível a perspectiva da médica e abriu minha cabeça também em muitos sentidos. Já li esse livro, ele é muito bom. Concordo. Muito bom. Concordo com a indicação. Um livro... deixa eu pensar. Tem um livro que eu li junto com o pessoal da psiquiatria, que eu também gosto bastante, que é O Drama da Criança Bem Dotada. Ele é um livro da Alice Miller e ele é um livro difícil de ler, não vou negar, mas ele fala muito sobre o processo da gente se entender como pessoa e ele fala muito... O livro ele é baseado em relatos de pacientes. E ele fala muito sobre o processo de se tornar tanto um cuidador, um profissional, digamos assim, né? Médico. E eu acho que é muito interessante pra gente conseguir nos entender, porque eu acho que a gente consegue fazer muito mais pelo outro quando a gente consegue entender aonde que nos pega, aonde que não nos pega, o que nos incomoda, o que não nos incomoda. Então, ele é um livro bem curto, ele é um livro difícil, mas ele é um livro que eu acho que daria uma ótima roda de conversa junto com um bando de psiquiatras. Mas eu acho que as pessoas podem se aventurar a tentar ler ele. Que legal. Baseado nesse nosso grupinho de leituras, a gente trouxe para vocês uma dica prévia de um convidado que a gente teve aqui. Queridas. Senhor Muito Marcelo obrigada. Matias. Marcelo Matias. Muito bem. Um mimo para vocês para agradecer essa conversa sensacional. Muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, precisamos falar sobre o Kevin. Ai, adorei. Muito obrigada. Imagina. Obrigada a vocês pelo tempo. Gurias, que tempo maravilhoso aqui. Essa oportunidade de poder enxergar um pouquinho esse lado do acadêmico de novo, né? De revisitar vários momentos de vida. Isso foi muito, muito legal, muito importante. E o Núcleo de Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, ele está aqui para facilitar um pouquinho a vida do jovem médico também, né? Então, acho que a gente consegue trazer alguma coisa de nossa experiência para melhorar o início de vida profissional de vocês. Contem sempre com a gente com isso. Contem sempre com a gente para atividade. Muito obrigada. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o NAS, Núcleo Acadêmico do Simers, ou o Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, fica de olho nas redes sociais, nas redes do Simers e nesse canal.